Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui num estudo intensivo sobre as sete igrejas que está ali no livro de Apocalipse, revelação de Deus para o apóstolo João. E nós estamos aqui muito felizes porque temos hoje a ilustre presença do pastor Alessandro Ramos. Para você que não me conhece, meu nome é Gádia Rodrigues, estou aqui em Portugal. Sou mineira de Valadares, o pastor também é um mineiro, ele já me falou, foi tão bom ouvir o sotaque mineiro novamente, né? A forma nossa de falar, temos aí esse carisma, estou com saudade, em breve estarei aí com vocês. Mas sem mais delongas, depois de várias tentativas, 40 minutos tentando fazer uma live, nós não vamos desistir. Vamos disponibilizar a gravação depois pelo YouTube, e é isso que vamos fazer, não é, pastor Alessandro? Amém. Faremos. E eu já convido você para estar entrando em espírito de oração. As nossas reuniões, as nossas lives são muito bem alegres, bem divertidas, porque nós acreditamos que a alegria do Senhor, né, está conosco. E é onde tem Deus, onde tem a presença do Senhor, Ele traz esse renovo, traz alegria, traz paz, independente da situação que você está passando, você que talvez não conheça ainda profundamente o que Deus tem para a sua vida, talvez você não entenda ainda a profundidade do que é andar com o Senhor, você tem essa possibilidade. Você quer conhecer? Tudo precisa de um passo, de uma decisão. E você sentir, olha, eu quero algo novo, eu quero algo além do que eu tenho conhecido, e nós podemos te ajudar. Nós vamos te encaminhar para igrejas, vamos orar com você, vamos interceder por você, podemos dar estudo da palavra para você também. E você sentir essa presença que preenche todo o espaço, que é além do entendimento humano, é algo que não dá para explicar, é sentir a presença de Deus e do Espírito Santo em nossas vidas. É lindo, é maravilhoso. E eu já vou passar para o pastor Alessandro, para ele estar orando, estar ministrando aqui, ensinando para nós, né? Hoje vamos falar sobre a igreja de Pérgamo, correto? Correto, Igreja de Pérgamo. Correto. E eu passo aqui, fica à vontade, pastor, é com o senhor aí, tá bem? Eu quero cumprimentar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Dizer que é uma alegria estar aqui, é uma honra poder estar compartilhando a palavra de Deus com as irmãs, com os irmãos. E nesse momento nós vamos orar para todos que nos ouvirem. Senhor, nós queremos agradecer pelo dom da vida. Queremos agradecer pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia. Queremos pedir, Senhor, que o Senhor adentre neste momento cada lar que estiver nos assistindo, que estiver nos ouvindo, com teu poder curador, com a tua graça. Que o Senhor possa trazer cura, cura do coração, cura da alma, cura da mente, cura do espírito, cura dos olhos. Que o Senhor possa tirar angústia, tristeza, depressão, ansiedade, solidão. Que nós possamos enxergar que a solidão na nossa realidade cristã é solitude, porque o Espírito do Senhor está conosco e nós nunca estamos abandonados. Obrigado, Senhor, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O nosso tema é firmes na verdade, mesmo em meio à pressão. Nós vamos tentar, durante esse bate-papo, essa conversa, falar sobre como permanecer fiel a Deus em um mundo que tenta nos desviar. E o nosso texto base é a carta que João escreveu a Pérgamo, está em Apocalipse 2, de 12 a 17. Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreva: estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de dois gumes. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome
e não renunciou à sua fé em mim. Nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio. Portanto, arrependa-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela inscrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Que o Senhor possa falar aos nossos corações. Pérgamo era uma cidade localizada na Ásia Menor, na costa do Mar Egeu, e era uma cidade, à época, um centro político e religioso importante, e ela detinha a segunda maior biblioteca da época, só perdendo para a Biblioteca de Alexandria. E eles inventaram, né, eles fizeram o papiro, que era um material para escrita, tipo papel, né, que era feito de couro de animal curtido, e eles costuravam e faziam os pergaminhos. Pergaminhos. Eles tinham um teatro interessante, ele era bastante inclinado, e isso fazia com que a acústica deles fosse bem fácil de ser ouvida por todos. Mas o fato importante da cidade de Pérgamo é que era uma cidade politeísta. O que é isso? Eles adoravam vários deuses. Tanto que João, né, quando fala as palavras de Jesus, a carta, né, de Jesus à igreja de Pérgamo, ele fala: aí onde habita o trono de Satanás. Eles tinham lá um templo chamado Templo de Pérgamo, que era dedicado a Zeus, e tinha também um outro templo que era dedicado a Esculápio, que era, segundo eles, o deus da medicina. Acontece que, como os falsos deuses, eles não têm o poder, né, que realmente emana de Deus, um verdadeiro Deus, o nosso Deus, eles não aceitavam no templo de Esculápio pessoas com doenças fatais, sob a alegação de que eles não queriam que as pessoas perdessem a fé nos deuses, ou seja, os deuses deles não podiam fazer esse tipo de milagres. Agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos transcorrer, né? Nós vamos discorrer o texto, e à medida que a gente for falando o versículo, a gente vai explicando e vai aplicando aí na nossa vida prática. No verso 12, João escreve o seguinte: ao anjo da igreja em Pérgamo escreva, estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Interessante que Deus ele esconde tesouros maravilhosos na sua palavra, que ele só revela aos seus filhos. Nós podemos verificar isso em alguns textos da Bíblia. Isaías 45:3 diz isso: dar-te-ei tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo nome. Minhas irmãs, meus irmãos, Deus te conhece pelo nome. Ele sabe tudo ao seu respeito. Em Provérbios 25:2 está assim: a glória de Deus está nas coisas encobertas, mas a honra dos reis está em descobri-las. Lucas 10:21, eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e a revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do seu agrado. E ainda no Salmo 25:14, o Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. No verso 12, João ele já começa afirmando que essas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Mas o que seria isso?
O que seria uma espada afiada de dois gumes? A própria Bíblia, ela responde a todos os nossos questionamentos. Todas as nossas dúvidas, inclusive as dúvidas pessoais. Aquele momento de incerteza, de insegurança, de tristeza, o Senhor fala ao nosso coração, à nossa alma e à nossa mente através da sua palavra. Então, a resposta está em Hebreus 4:12. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Então, João está se referindo a Jesus, a palavra viva, que conhece e julga os seus pensamentos e sonda as intenções do seu coração. No verso 13, ele diz: sei onde vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim. Nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade, onde Satanás habita. Como trono de Satanás, nós podemos considerar duas situações. A primeira, que é a mais provável, é a existência do templo de Pérgamo, que era dedicado a Zeus, que na mitologia grega é o deus sobre todos os outros demais deuses e semideuses. Mas também nós temos o templo de Esculápio, ou Asclépio, né, no grego, que é o deus da medicina, como nós falamos, e da cura, e ele tinha uma serpente enrolada em seu cajado. Pode ser também essa referência que João esteja fazendo. Interessante é que João ele narra que um grupo de cristãos permaneceu fiel à fé, mesmo quando Antipas, que era possivelmente o pastor de Pérgamo, e a Bíblia afirma que ele era fiel testemunho de Cristo, ele foi martirizado. Eles pegaram Antipas, colocaram ele dentro de um touro de bronze, prenderam ele lá dentro e colocaram fogo, fizeram uma fogueira embaixo do touro e eles o cozinharam vivo. E João vem nos falar que mesmo com todo esse martírio, com essa barbaridade, esse era o tipo de martírio mais cruel existente na época, eles falam o seguinte, que mesmo diante disso, a igreja permaneceu fiel. O que eu aprendo? O que nós podemos aprender com esse texto, com esse versículo? Na perseguição, a igreja se mantém fiel. Se nós olharmos na história da igreja cristã, todas as vezes que a igreja foi perseguida, a fé acendeu, inflamou, o povo se uniu, o povo clamou, o povo orou, o povo se entregou de corpo, alma e espírito ao nosso Deus. É isso que acontecia quando a igreja era perseguida. Nesse momento, gente, é interessante a gente fazer uma reflexão no texto de Oséias 2,14, que fala o seguinte: portanto, eis que eu a atrairei e a levarei ao deserto para falar ao seu coração. Eu quero que vocês entendam, minhas irmãs, meus irmãos, ouvintes, eu quero que vocês entendam o seguinte: o deserto é uma realidade na nossa vida. Muitas vezes nós olhamos para as dificuldades, nós olhamos para os desertos da vida, para as complicações que nos afligem, nós olhamos com um olhar de infidelidade, de orgulho, nós olhamos com um olhar de intolerância. Existe a máxima, né, de que o cristão ele tem que estar bem financeiramente, ele tem que estar bem de saúde, bem disso, bem daquilo. Quando Jesus nos alerta, nos ensina, nos orienta exatamente o contrário. No mundo passaremos por aflições. Mas o importante, gente, é nós sabermos que quando nós estamos no deserto, Deus está falando ao nosso coração. Eu não preciso ceder à ansiedade, eu não preciso ceder à depressão, eu não preciso me prostrar.
se eu confiar que Deus está comigo. E é isso, Deus está com você. Você está passando um momento de dificuldade financeira, você está passando um momento de dificuldade com a sua saúde, com a saúde de um querido seu, de um filho, do marido, de um pai, de uma mãe. Saiba que você não está sozinho. E nesse momento eu clamo a Deus que Ele passe os dedos nos seus olhos e enxugue as suas lágrimas. Que Ele encha o seu coração, que Ele encha a sua alma com a graça dEle, com a viva esperança em Cristo Jesus. Acontece, meus irmãos, que o inimigo ele é incansável. E quando ele percebe que a perseguição fortalece a igreja, quando ele percebe que o martírio, que judiar dos cristãos, que perseguir os cristãos, torna a igreja mais forte, ele muda a estratégia. Ele vê que não está funcionando, ele vê que o povo se mantém fiel, ele muda a estratégia. A palavra pérgamo, no grego, significa através do casamento. E essa é a estratégia que eles usam. Essa é a estratégia que eles usam. Gente, Deus, a sabedoria de Deus é infinita, é insondável, incomparável. E quando nós pegamos as palavras na Bíblia e a gente vai ver o significado tem tudo a ver com os acontecimentos, com a história, com os fatos, e tem tudo a ver com a nossa atenção, para que nós não sejamos pressionados a desistir da carreira da fé. E aí o que acontece? Eles casam a igreja com o Estado. Eles criam os centros religiosos, os governos religiosos. E aí vem o fim das perseguições. Eles casam a igreja com o mundo através da inclusão, introduzindo no meio cristão práticas imorais e festas com comilanças e perversidades dedicadas aos deuses. Hoje, né, se a gente tivesse que falar sobre esses fatos da igreja de Pérgamo, hoje a frase que eu diria é a que os jovens têm falado e muitos adultos têm falado: não tem nada a ver. O que tem? É normal, todo mundo faz. Isso não tem nada a ver. Isso é indiferente. Isso não tem problema. O que interessa é o que está no meu coração. Só que a realidade é exatamente que quem fala isso não tem nada a ver. Está seguindo a doutrina de Balaão. Está seguindo a doutrina dos nicolaítas, que é exatamente o que eles ensinavam. O cristão passa a se fazer pelo batismo, contrariando a Bíblia que ensina que o cristão se faz pelo novo nascimento. Ser cristão, aceitar Jesus Cristo, é morrer para o mundo e renascer para Cristo. Isso só é possível através do sacrifício dele. Isso só é possível se você entender que o mundo jaz no maligno. No verso 14, está escrito assim: no entanto, tenho contra vocês algumas coisas. Vocês têm aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. Se vocês tiverem interesse em ver essa história de Balaão com Balaque, está em Números 22 e 23. Quais são os ensinos de Balaão? Novamente eu falo para vocês. A própria palavra responde. Está em 2 Pedro 13, versículo 15. Eles receberão retribuição pela injustiça que causaram, consideram prazer entregar-se à devassidão, em plena luz do dia, são nódoas e manchas, regalando-se em seus prazeres quando participam das festas de vocês. Tendo os olhos cheios de adultério, nunca param de pecar. Iludem os instáveis e têm no coração exercitado na ganância. Malditos. Eles abandonaram o caminho reto e se desviaram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o salário da injustiça. Então, esses são os caminhos de Balaão. A imoralidade sexual.
O que nós temos visto hoje no mundo cristão ou pseudo-cristão são os divórcios, as infidelidades, as traições. Mas a Bíblia nos exorta a não ceder à pressão do mundo, a não trazer para a sua vida, para a sua família, para a sua vida a maldição que carrega a imoralidade sexual. A participação nas festas mundanas, a falso-deuses, a pseudo-deuses que te atrapalham de permanecer firme na presença do Senhor. No verso 15, João escreve o seguinte, olha, assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio. Jesus está falando que odeia a doutrina dos nicolaítas. Os autores modernos, teólogos modernos, eles fizeram um estudo, né, vários estudos, e em todos eles fizeram a seguinte comparação. Os seguidores de Balaão, os seguidores dos nicolaítas e os seguidores de Jezabel, eles têm as mesmas características. Eles se entregam às coisas do mundo, mesmo se dizendo cristãos. Eles participam das festas mundanas e das comilanças de comidas oferecidas a ídolos e acreditam que não tem problema algum. Eles querem, os nicolaítas, Nicolau, ele foi um dos primeiros diáconos, né, lá em Atos, salvo engano, 5, 6, foi um dos primeiros 7 diáconos que foram trazidos para a igreja. Só que ele se subverteu e ele começou a praticar, né, comer comida que era oferecida nos templos para os ídolos e a participar de festas imorais. Segundo os historiadores, eles ensinavam que a fornicação e consumir carne aos ídolos era indiferente, não afetava em nada a vida cristã. Acontece que isso, na verdade, ia minando a vida espiritual até que a pessoa morresse, espiritualmente falando. Agora, um fato interessante, eu tive a oportunidade de assistir, né, o estudo de Éfeso, e uma coisa interessante é o seguinte, olha, em Éfeso, nós observamos que Jesus, né, através de João, na carta dele, fala o seguinte, as práticas dos nicolaítas. Então, em Éfeso, eram as práticas. Quando chega em Pérgamo, ele já fala doutrina dos nicolaítas. Eu entendo que há uma, vamos dizer assim, o que antes eles praticavam, agora eles já estavam ensinando ao povo cristão. Ou seja, estava havendo uma aceitação. Estava havendo uma concordância do povo, né, dos cristãos, a doutrina deles. Estava sendo fortalecida, estava ensinando. Mas Jesus deixa bem claro, eu odeio a doutrina dos nicolaítas. E ele nos exorta ao povo, exorta a mim e exorta a você ao arrependimento. E aí ele fala, portanto, arrependam-se, senão virei em breve até você e lutarei com eles com a espada da minha boca. Meus irmãos, esse texto eu vou dizer para você. Se você tiver a oportunidade depois de observar, você vai ver que ele está falando da reforma protestante. Quando ele fala, virei a vocês com a espada da minha boca, ele está falando da reforma protestante. A igreja cristã, ela nasceu da igreja primitiva. Quando chegou em Constantino, ele transformou em igreja católica apostólica romana, desvirtuando a realidade do evangelho de Cristo. E aí Lutero vem, pelo poder da palavra de Deus, e ele lá preso numa masmorra, lendo Romanos, ele lê, o justo viverá pela fé. Aí jogou por terra indulgências, jogou por terra martírios, jogou por terra a Inquisição, jogou por terra todas as coisas que eles estavam praticando em nome da igreja para destruir, para perseguir os cristãos e
demonstrar, né, o ódio que eles tinham para com o nosso Deus. Em 2 Coríntios 3:6 fala o seguinte, olha, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. É isso que Jesus está falando. Eu vou lutar com eles com o poder da palavra. A palavra sem o Espírito, ela mata. Ou seja, ela concados com o selo da promessa. O selo da promessa na vida do cristão é a presença do Espírito Santo. É ele que nos revela, a palavra de Deus. É ele que nos reserva os mistérios de Deus. É ele que nos mostra que nós precisamos arrepender e nos converter ao amor de Deus e à graça de Cristo. E o que é que eu aprendo com esse texto? Eu aprendo exatamente, a resposta está exatamente na reflexão que nos foi proposta. Como permanecer fiel a Deus em um mundo que tenta nos desviar. E aí nós podemos e devemos falar a oração. A oração, ela é uma comunicação de duas vias. Você fala, o Pai te escuta, o Pai te responde, o Pai te abençoa. E mais que isso, o Pai te dá vida. Ele enche o seu ser de vida. Vida que flui, vida que segue para a eternidade. Eternidade com Ele, onde não haverá dor, não haverá pranto, não haverá choro, e todas essas coisas terão passado. E você vai ter tão somente o amor para viver na eternidade com Deus, com Jesus e com o Espírito Santo. Então, qual que é a resposta? Qual que é a resposta para permanecer fiel? É ser diferente em meio a uma cultura pecaminosa dominante. O Salmo 139:21 fala exatamente assim, olha, não odeio, Senhor, aos que te odeiam, como não abominar os que te combatem? Toda forma de impureza que tentar entrar na igreja precisa ser combatida, precisa ser abominada. Nós precisamos ser diferentes. Nós não podemos ser nicolaítas, nós não podemos querer nos adequar ao mundo, ou adequar a igreja ao mundo, ou trazer o mundo para a igreja. Não, não e não. Nós precisamos ser santos. E santo é separado por Deus e para Deus. O Salmo 130, Davi, ele fala uma coisa que deveria estar no nosso coração e na nossa boca todos os dias. Sonda-me, ó Deus, e conheça o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e veja se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Meus irmãos, que nós possamos vibrar com esse texto, e que nós possamos pedir, implorar, clamar, que Deus sonde a nossa alma, o nosso coração, a nossa mente, as nossas atitudes, e que Ele possa moldar a nossa vida. Mesmo quando nós estivermos em situação de dificuldade, a nossa fé tem que ser viva e permanente, para nos levar a viver a vida que Cristo nos oferece. No último versículo, no versículo número 17 do nosso estudo, João ele faz uma advertência e ele faz 3 promessas. Ele fala assim: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela inscrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Qual que é a advertência? Aquele que tem ouvidos, ouça o Espírito Santo. Meus irmãos, minhas irmãs, o que aconteceu com as 7 igrejas da Ásia? O que aconteceu com as 7 igrejas das cartas de Apocalipse? Hoje restam apenas
ruínas. Hoje restam apenas escombros, onde existiam igrejas bonitas, bem feitas, grandes, majestosas, hoje restam apenas ruínas. Então, você que é uma igreja, você que é um templo onde habita o Espírito Santo de Deus, se cuide. Leia a palavra de Deus, ore, faça jejum, tenha e busque no seu coração a paz. Não se deixe contaminar pelo mundo, não se deixe ser abatido pelas dificuldades, pelas inseguranças, pelas incertezas. O maná, gente, nós sabemos que profeticamente, espiritualmente, está se referindo a Jesus, o pão do céu. O maná que desceu do céu e deu a sua vida para que você, querido ouvinte, pudesse ser salvo, pudesse receber o amor de Deus e a salvação através do sacrifício de Cristo. Então, o maná é Cristo. Mas também nós temos maná revelado na palavra de Deus. E eu peguei somente 2 textos para não prolongar demais. Mas quando Deus revelou a Lutero, à luz de velas, o justo viverá pela fé, é um maná. A palavra de Deus. Outro grande maná está em João 1, quando o apóstolo João, ele nos revela. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Verbo é uma palavra. Esta palavra que João está se referindo aqui é Jesus. Jesus, para nós cristãos, é o verbo vivo, é a palavra viva, é a palavra de Deus na nossa vida. Ela transforma, ela nos ensina, nos exorta, nos orienta, tanto a conhecer a graça e a salvação de Cristo, quanto a caminhar no caminho da eternidade, no único caminho, Jesus. Ele mesmo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A segunda promessa é a pedrinha branca. E aí existem, pelos historiadores, 3 possibilidades. Uma possibilidade é a seguinte: segundo a cultura romana, a cultura da época, que era dominante nas regiões, né, onde vivia o povo de Israel, quando um filho nascia, se o pai o reconhecesse como filho, ele escrevia o nome dele, o nome da criança, numa pedra branca, e o sobrenome do próprio pai, como reconhecimento de que ele era seu filho. É Deus nos aceitando como seus filhos, nos dando o seu nome e nos fazendo herdeiros com Cristo. A segunda possibilidade é que quando havia julgamentos, os jurados iam absolver um réu, eles colocavam uma pedra branca em cima da mesa. Então, é o quê? É nós sendo justificados, absolvidos pelo sacrifício de Cristo. É nós sendo isentados, inocentados da nossa culpa, do nosso pecado, pelo sacrifício de Cristo. E a terceira é que no teatro que nós comentamos no início, as pessoas ilustres, as pessoas importantes, os privilegiados, eles recebiam uma pedrinha branca. E essa pedra branca dava a eles o direito de sentar nos melhores lugares, nos lugares marcados. E aí, eu entendo que nós, cristãos, ao recebermos essa pedra branca, teremos um lugar privilegiado na mesa do Senhor Jesus. Ele fala: eu estou batendo na sua porta. Meus irmãos, minhas irmãs, nesse momento, o Espírito Santo está batendo na porta do seu coração.
Ele não está olhando para o que você é, para o que você fez. Ele está olhando para o seu coração. Ele está batendo na porta e ele quer entrar. Se você permitir, ele vai entrar na sua casa e ele vai ceiar com você. E você será um convidado especial e terá um lugar especial na mesa do Cordeiro, no céu, na eternidade com Deus. E por fim, a última promessa, ele fala: um, um novo nome. Eu vou te dar um novo nome. E a promessa de sermos reconhecidos como filhas e filhos de Deus é uma conversão verdadeira, tornando-nos herdeiros com Cristo. Um novo nome significa que você vai morrer para o que você é e você vai renascer em Cristo. Você vai, o que nós cristãos chamamos de conversão. Você vai deixar a velha vida e vai ganhar uma vida nova em Cristo Jesus. Como isso é possível? Nicodemos pergunta para Jesus: eu vou ter que entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? Não. Você vai precisar morrer para o mundo. Você vai precisar morrer para Balaão. Você vai precisar morrer para os nicolaítas. Você vai precisar morrer para Jezabel. E aí você vai nascer para Cristo. Você vai ser lavado e remido no sangue de Cristo. A sua alma será limpa, o seu espírito será limpo, e você será reconhecidamente aceito como filho de Deus. É a única forma, é o único jeito. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que há de ser revelada. É isso, meus irmãos. A palavra é essa. Hoje você está passando por aflições. Você está doente, seu pai está doente, sua mãe está doente, seu filho está doente. Tenha a convicção de que você não está sozinho, de que Deus está com você, que Deus está no seu lar, que Deus está na sua vida, no seu coração, e que Ele está preparando um lugar maravilhoso para você. Pense nisso, reflita nisso e permita que o Espírito Santo te convença que você é um pecador, que Jesus se fez justiça por você e que haverá um juízo, mas que nesse juízo você vai receber uma pedra branca, porque quem está em Cristo, você, seu lar, sua família, com saúde, prosperidade, mas que se vier aflições, você tenha certeza e convicção de que o Senhor é contigo. Que o Senhor nos abençoe a todos, em nome de Jesus. Aleluias, que delícia. Eu nem interrompi, só desfrutei do momento, coisa maravilhosa, meus irmãos. É isso aí, que nós tenhamos a possibilidade de estar com essa pedrinha branca, aquele dia, Amém. estar na mesa, não é? Seu nome É. ali escrito nessa pedrinha branca também, né? Sermos libertos, ou seja, haverá o julgamento. Então, assim, que todas as possibilidades possam vir sobre nós, o Espírito Santo de Deus esteja nos orientando, porque a caminhada nessa terra não é fácil, né, pastor? Verdade, não é fácil. São muitas coisas, são muitas situações, muitas tribulações. Primeiro, nós começamos com a batalha na mente. Sim, exatamente. Começa na mente. E muitas vezes eu falo, às vezes, a pessoa não entende, mas vem aquelas palavras, você é isso, faça isso, olha tal coisa, e a gente não percebe que é investidas do inimigo, soprando para nós cairmos, deixarmos levar pela inspiração maligna deste tempo, do mal, que é real, né? E não adianta nós fingirmos e falarmos, não, só tem bem. Não, não tem só bem, tem mal, tem a força de Deus, que é a luz, a força é Deus, é o poderoso, é o santo dos santos. Mas também existe nosso livre-arbítrio
os nossos desejos da carne, e existe também a força do inimigo que está inspirando só para provocar, para aumentar mais essa força ruim que muitas vezes mora dentro de nós. Eu costumo falar que quando o cristão está tudo bem com ele, e quando ele se dá bem, a igreja se dá bem com as pessoas não cristãs, estamos em perigo. Eu Hum, costumo falar isso, estamos em perigo. Porque Jesus é a verdade, ele fala, né? É, o mundo vai odiar vocês, assim como odeia a mim. Agora, se o mundo te ama, você precisa ligar o alerta. sim, Espírito Santo, sonda meu coração, tem alguma coisa errada. verdade. É isso aí. Então, vamos orar. Eu quero agradecer o Senhor pela paciência. Tranquilo. Olha o que, umas 6 ou 7 tentativas. Mas foi ótimo, sim. Nós estamos aqui. O pessoal do grupo está pedindo o link, eu já vou disponibilizar em breve, mas gostaria de pedir que o senhor orasse, né, por nós aí, intercedesse. Quero pedir em especial, não sei se o senhor viu ali no grupo, tem vários O pedidos, Pedro, né? então, Do mas Pedro? especialmente pelo Pedro. Sim. Nós- Irmã, antes de orar, eu quero agradecer e quero pedir especialmente que Deus continue abençoando a sua Amém. vida, Glória a Deus. porque você está sendo um instrumento de Deus no mundo. Eu pude observar as pessoas, tem pessoas de vários, né, em vários países, então, assim, a senhora está sendo uma missionária, E tudo com muita humildade, que eu não levo nada disso para o meu coração, viu, pastor? Assim, tipo assim, graças a Deus, graças a agradecimento. Deus. Não. É isso que é o sentido cristão, né? É você se doar, você se dar sem se engrandecer, sem, né, apontar o dedo para si, sem essa necessidade de poder, né? E a gente percebe isso, a gente percebe na forma de agir, na forma de falar, na forma de conduzir o grupo. Assim, eu não tenho assim muita propriedade para falar, mas pelo pouco que eu observei, eu louvo a Deus pela sua vida, com toda a Amém. sinceridade e honestidade de um cristão. Que você possa ser realmente abençoada, que tenha resiliência, tenha força e permaneça, porque eu tenho certeza que está impactando muitas vidas, com certeza está produzindo salvação, está tendo festa no céu pelo trabalho que a senhora está realizando. Amém. Isso é só o começo. Isso não é nada ainda, né? Isso não é nada. É, É só o começo. Deus vai nos usar todos ali de uma forma assim tremenda e maravilhosa. É o que o senhor falou, permanecer, que é, sim, que é o sim. grande desafio. E É, é o que um pouco do que o senhor falou hoje. exatamente. Ontem É, é, falando com uma é pessoa, desafiador. eu falando com meu filho, inclusive o meu segundo filho, eu falei assim, é muito difícil liderar. Liderar, eu acho que é uma tarefa mais difícil que Deus deu na Terra. E Verdade. liderar, nós não escolhemos liderar, na maioria das vezes nós somos escolhidos fazer algumas coisas, e se nós não fazemos, a gente não se sente satisfeito, nem sente aquele queimor, aquele ardor, porque eu tenho algo para fazer, eu tenho que cumprir isso. Eu não sei se a senhora já observou, mas não só na Bíblia, mas na nossa vida atual também, normalmente os líderes, eles não querem ser líderes, eles são escolhidos. Aí eles são líderes por obediência, né? De repente você é aclamado pastor e aí você tem que cumprir. Você de repente cria um grupo e espalha o grupo pelo mundo e aí você está ali à frente de um trabalho, à frente de uma coisa que está salvando vidas, edificando pessoas, consolando, curando, né? Que as nossas orações elas curam com certeza. Então assim, de repente você está envolvida no trabalho do Senhor sem nenhum esforço, sem nenhuma necessidade de querer. Aí eu quero, né? Eu costumo falar para as pessoas o seguinte: você quer ser missionário? Você quer ser pastor? Você quer ser missionário, evangelista? Você quer ser? Estuda, né? Quando um jovem fala comigo, como é que eu faço? Eu quero ser pastor. Eu falo assim, estuda, decora a Bíblia, estuda, vai lá, aprende, seja um doutor, um dominador da palavra de Deus. Depois, deixa que Deus vai te usar.
É isso, né? O caminho é a preparação e a permanência, a persistência. Vamos orar, irmã? Vamos, sim. Senhor, nosso Deus amado, nosso Pai querido, nós queremos te agradecer, Senhor, pela tua palavra, pelo teu maná revelado ao nosso coração. Nós cremos, Senhor, com toda a nossa alma, com toda a intensidade, na tua palavra, no poder de salvação contido em Jesus. Nós queremos agradecer, Senhor, por cada pessoa que assistir essa live, cada pessoa que puder ter acesso a essa palavra. Toque, Senhor, nestes corações, toca nos nossos corações. Nos converta, Senhor, todos os dias à tua presença. Cura, Senhor. Nós pedimos agora, de uma forma toda especial, nós clamamos, nós imploramos que o Senhor seja na vida do Pedro. Cura, Senhor, aquele jovem, para sua honra e sua glória. Cura, Senhor, aquele jovem, cura a sua mãe, tira dela toda a ansiedade, que ela possa ser fortalecida na sua fé e a ansiedade dê lugar à esperança. Queremos que o Senhor também cure as demais pessoas no grupo que estão pedindo oração. O Senhor possa ser com elas, com seu cuidado paternal, com seu cuidado amoroso, e enche seu povo, Senhor, e enche este grupo, Senhor, com teu Espírito Santo, para que nós possamos ser testemunhas vivas do teu amor. Nós te agradecemos por tudo, Senhor, e nos colocamos à tua disposição. Eis-nos aqui, Senhor. Nós queremos, todos os dias da nossa vida, te servir. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigada mais uma vez. Que Deus continue abençoando o seu dia, sua família, tudo que é Amém. seu, que a mão do Senhor esteja aí orientando e ajudando. Muito obrigada, viu? Um pouquinho em cima da Eu que hora, mas agradeço. Eu estou que agradeço. aqui. Foi ótimo. Amém, meus irmãos. Vamos marcar em breve a última, né? Já estou aqui falando com uma pessoa que vai ser para fazer o fechamento disso tudo. Espero que todos vocês estejam conosco aqui acompanhando. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Amém. Deus abençoe. Amém.